Pessoal, não era informação, era só intuição. Intuição de um jornalista veterano como eu, de 68 anos de idade, 47 anos de profissão, que já viu muita coisa no futebol, né? Eu tava desconfiado, falei, olha, o Neymar acho que não joga mais, o Neymar não joga mais, esse ano não deve jogar. Gente, tava muito na cara, O GE acaba de nos trazer a informação, uma matéria assinada pela Ana Canheda e pelo José Edgar de Matos, que o Neymar não deve mais jogar nesse ano 2025, por conta de uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Por conta disso, ele provavelmente perderá o restante da temporada para fazer o tratamento. O Santos não falou nada até agora. O Santos também não vai falar. Porque o Santos, ele blinda o Neymar de um jeito que, ao invés de ajudar, atrapalha. Dá informação, passa aí, o torcedor quer saber. O torcedor quer saber, tem o direito de saber. É o torcedor. O torcedor é a razão de ser de qualquer time de futebol. Qualquer time de futebol no mundo. Sem torcedor, o clube não existe. E o Santos não informa ninguém. E aí, a Ana Canhedo, que já havia dado essa informação juntamente com o Zé Edgar de Matos, que o Neymar não ia jogar em Porto Alegre, como não jogou, agora vem com essa informação bombástica dessa terça-feira. O Neymar sofre lesão no joelho, né, que a gente sabia, e não deve mais jogar nesse ano 2025. Gente, mas é só juntar as pontas, gente. É só juntar as pontas. Mesmo o joelho. Não foi distensão muscular. Lesão no joelho, no menisco. Atacante do Santos tem problema no menisco. Sabe? É só juntar as pontas, você chega nessa conclusão, gente. E mais, hein? Que eu falei para vocês aqui outro dia. Acho que uns dois vídeos atrás. Se tiver que fazer uma cirurgia, eu acho que ele não joga mais. Só se for uma artroscopia, uma coisa muito simples, pouco invasiva, e ele consegue se recuperar em 45 dias. O tempo que ele demora para se recuperar de uma lesão muscular. Aí o Santos vai ter que explicar melhor, mas ninguém fala nada. O fato é que, por ser uma informação vinda do GE, de dois jornalistas que estão muito bem informados sobre esse assunto, então muito provavelmente, fim da linha para o Neymar. Tá bom? Gente, mas vamos lá, hein? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo, porque tudo isso é muito importante para fazer esse canal continuar crescendo. Estou batendo quase 185 mil inscritos. Quase 185 mil. Tá bom? Pessoal, e outra coisa que é importante a gente dizer é o seguinte, bom, como é que vai ser daqui para frente, né? Neymar não vai jogar mais. Agora você vai ter que se virar com o que tem. E o que tem é muito pouco. Vai dar para encarar Sport, Juventude e Cruzeiro nessa reta final. Só há mais 7 pontos para se livrar da ameaça do rebaixamento. E tem mais coisa por aí. O relatório das contas, né, do Santos, do terceiro trimestre, mostra novo déficit no Santos. O déficit acumulado é de 118 milhões de reais. Estou vendo uma matéria aqui no Peixe, e confirmei no Diário do Peixe, e confirmei essa informação também. 118 milhões de reais já está a dívida. Isso aí, gente, vai bater em 150 mais ou menos. O ano passado já foi 105, né? Acho que foi 105, vou dar uma olhada. É aquilo que eu falei para vocês outro dia aqui também. Eu conversei com uma pessoa importante dentro do Santos, ela falou para mim, Sormani, quando fechar o balanço desse ano 2025, todo mundo vai cair de costa. O rombo é gigantesco. Gigantesco. Tá? Por quê? Porque a administração, a gestão do seu Marcelo Perillo Teixeira é uma lástima. É um horror. E ninguém fala nada. Porque quem deveria falar é funcionário dele, que é o Fernando Acauí,
que é o presidente do Conselho Deliberativo, que é funcionário do Marcelo Teixeira, porque ele é um dos, ou responsável pelo curso de Direito dentro da Universidade de Santa Cecília, que é de propriedade da família Teixeira, cujo reitor é o Marcelo Teixeira. Então, gente, enquanto continuar isso daí, a tendência é ficar pior, pior, pior e pior. Mas o que não está nada pior, gente, é a Golcase. A Golcase está liquidando tudo nesse mês de novembro e até o dia 30 de novembro, essa belezura aqui, ó, a garrafa Fresh, vai estar custando R$ 119,90. R$ 119,90. Gente, e essa garrafa aqui você pode usar o meu cupom direto, porque se a compra for superior a R$ 99,00, você pode usar o meu cupom, que é o Gols for Money. Agora, se você resolver, por exemplo, comprar a garrafa Urbana, que está custando menos de R$ 70,00, aí você já vai ter que comprar mais alguma coisa junto, porque se a garrafa está menos de R$ 99,00, entendeu? Tem muita coisa, gente, muita coisa liquidando dentro do site da Golcase. Não perca essa boiada, tá? Boca livre, pênalti e essa promoção da Golcase, só trouxa perde, tá bom? Então, pessoal, essa é a realidade. Esses são os fatos. Essas são as notícias. Essas são as notícias. O Neymar não deve mais jogar nesse ano 2025 pelo Santos. E o que vai fazer? Como é que nós vamos arrumar esse time? Dá para encarar esses 3 jogos sem o Neymar? Dá. Empatou com o Internacional sem o Neymar. Desde que o técnico não faça lambança. Desde que o técnico não seja o professor Pardal. Desde que o técnico mostre o mínimo, um pouquinho de competência. E não invente. Ou seja, não seja o professor Pardal. Escalando Vitor Hugo, retornando o Mike, colocando o Escobar quando o Souza está jogando super bem. Se não fizer nenhuma borrada desse tipo, dá para encarar. Agora, se ele for dar uma de professor Pardal, como ele deu no jogo contra o Inter, o Santos vai ser rebaixado, gente. O Santos vai ser rebaixado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque o que ele fez contra o Internacional foi uma vergonha. Uma vergonha. Também que ele admitiu depois do jogo, né? Porque quando eu gravei o vídeo aqui depois do jogo, ontem, eu não tinha visto a entrevista coletiva. Eu vi hoje de manhã. Ele admitiu que errou. E disse, né, mas também vocês estavam pedindo a entrada de muitos jogadores. Não, ok, a gente pede, mas você é o técnico. Você que tem que saber na hora de fazer a alteração. E outra coisa, não foi leal da sua parte, o Vojvoda, tirar o Robinho Júnior, porque você fez uma salada e sobrou para todo mundo. E sobrou para todo mundo, e sobrou para o moleque. Por que você não deixou ele em campo? Por que você teve que colocar o Guilherme? Deixasse ele e colocasse o Barreal, que era um jogador que estava pedindo espaço, e você mantinha um ataque com o Robinho, o Tassiano e o Barreal. Tá bom. Aí o pessoal está dizendo, pô, mas Sormani, mas não dá mais, chega de Tassiano. É o que tem, gente. É o que tem. Entendeu? O Lautaro tá machucado. O Tiquinho, se joga o Tiquinho, todo mundo ia falar, mas pô, mas o Tiquinho de novo? Não tem o que fazer. Nesse caso aí, não tem o que fazer. Agora, no caso do Robinho, claro que tem o que fazer. Deixa o moleque jogar. O moleque não pegou na bola. O Tassiano não pegou na bola. Quem conseguiu pegar na bola, quando eu falei para vocês, foi o Laser, que se movimentava o tempo inteiro. Mas, enfim, o Santos anunciou a programação. Não tem folga até o jogo de sexta-feira. Aliás, todos os ingressos foram vendidos. Então, vai dar 14 mil e uns quebrados aí. 14 mil e uns quebrados. Vai ter corredor do fogo, a torcida incentivando e tudo mais. Mas dentro do campo o jogador tem que jogar bola. Porque o torcedor faz a parte dele até um determinado momento. Dali para frente é com a boleirada. É com a boleirada. Então vamos ver. Vamos ver o que é que o Vojvoda vai preparar para esse jogo. O jogo contra o pior time do campeonato, que é o Sport, e o único que já está matematicamente rebaixado. Só o Sport conseguiu essa façanha até o momento. Claro que você tem que ter cautelas para não ser surpreendido. Porque o Santos jogou contra um time ruim, que é o Vitória,
e foi derrotado dentro da Vila Belmiro. Porque o Santos consegue ser pior do que o ruim do Vitória. O Santos jogou com um adversário ruim, que é o Internacional de Porto Alegre, e quase foi goleado. Mas Deus passou por ali, em cima do Beira-Rio, e falou assim, pô, só ajudar o Santos, gente. Porque Deus é santista, já falei isso para vocês. Deus não é brasileiro, Deus é santista. Porque do jeito que o Santos é administrado, do jeito que o Santos é tratado, ele já era para ter acabado. Mas não acaba. Não acaba. Daqui a pouco vai aparecer, escuta eu falando, daqui a pouco vai aparecer uma proposta de SAF maravilhosa. Maravilhosa. E vai salvar o Santos. E só não vai salvar o Santos se a família Teixeira quiser perpetuar os tentáculos dela dentro do Santos através da SAF. Mas eu acho que isso não vai acontecer. O cara vai meter uma grana lá e vai olhar, você escuta, o Santos está nesse buraco danado aí por causa de vocês. Por causa de vocês. Vocês vão querer caro do quê? Aqui, vocês vão vender coxinha. Coxinha durante o jogo? Tudo bem, não tem problema. Vocês põem aquele baúzinho, né? Aquela mesinha cheia de salgadinho, pendurada aqui no pescoço, sai vendendo coxinha, R$6, coxinha, tudo bem. Se for esse o serviço que vai ser prestado pela família Teixeira, não tem problema. O que eles não podem fazer é mexer no futebol, na administração do futebol, da SAF. Porque eu acabei de falar para vocês, o Diário do Peixe diz, e eu confirmei, o déficit do Santos desse ano de 2025 já é de 118 milhões de reais. A dívida do Santos vai extrapolar 1 bilhão. Foi só o Marcelo Teixeira que fez? Não, não foi só ele. Já veio com o Rueda, já veio com o Pérez, já veio com o Rolo, já veio com o Modesto Roma Júnior, mas vem com a Belmirolândia, que é capitaneada pelo Marcelo Pirillo Teixeira, que está preparando o seu filhinho, o Marcelinho, para ser o futuro administrador do Santos. Olha só, gente. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada, porque o Conselho Deliberativo que poderia cobrar, e nesse momento, de acordo com o Estatuto do Santos, pediu o impeachment do Marcelo Teixeira, eles não fazem isso. Porque você pode até fazer a solicitação, de acordo com o Estatuto do Santos, da solicitação do impeachment do Marcelo Teixeira. Precisa ter acho que 40 ou 50 assinaturas. Eu não sei bem ao certo, mas é algo assim. Mas aí você pede, e o presidente do conselho recebe e diz se vai ter ou não. E se ele aprovar, vai ter sim. Aí vai todo mundo votar. Que sabe o que vai acontecer? Ninguém vai impedir. Ninguém vai ter peito, culhão, para tirar o Marcelo Teixeira da presidência do Santos. Porque os caras morrem de medo dele. Comem na mão dele. E estão desgraçando o Santos. Estão acabando o Santos. Então, a esperança que fica é essa. Aparecer alguém, pode ser o pai do Neymar, pode ser alguém de fora, ele pode estar trazendo alguém. A informação que eu tive, passei para vocês aqui, é de que é de fato o pai do Neymar. Mas vamos deixar isso aí para um outro momento. Vamos só pensar na ideia de uma SAF. Como é que fica? Marcelo Teixeira vai dificultar essa mudança de clube associativo para SAF, se ele não for, ele, a família, né? Se eles não tiverem um cargo importante lá dentro da SAF, pode acontecer. Foi o próprio Marcelo Teixeira que mudou o estatuto do Santos uma vez para ficar 3 gestões seguidas. Não foi isso? Vocês sabem disso. Eles não querem largar. Não querem largar. Gente, esse tiro pode sair muito pela culatra. Porque se o Santos for rebaixado, eu acho que não vai ser, mesmo sem o Neymar. Imagina qual vai ser a situação da família Teixeira na cidade de Santos. Porque o Marcelo Teixeira, se o Santos for rebaixado, ele vai entrar para a história como o único presidente da história do Santos que rebaixou o masculino e o feminino. Porque o ano passado as sereias foram rebaixadas. Vocês lembram? Elas voltaram esse ano para a Série A do Campeonato Brasileiro. O ano passado elas foram rebaixadas. Na mão do Marcelo Teixeira. Vocês já pensaram se esse ano, daqui a 3 rodadas, cai o masculino? Então, qual vai ser o legado dessa administração Marcelo Teixeira? O rebaixamento do Santos no masculino e no feminino. Coisa que nem o Rueda conseguiu. Nem o Rueda conseguiu. Na mão do Rueda, o feminino não caiu. Ah, senhor Mano, mas eu não estou nem aí com o feminino. Não é assim, velho. É a história. É o símbolo.
É esse time que está em jogo. É essa instituição que não foi criada pela família Marcelo Teixeira e que não passou a ser exponencial mundo afora por causa da família Marcelo Teixeira ou da família Teixeira. Foi, ó, graças a esse homem aqui, ó. Graças a esse homem aqui. Que eu sou santista por causa dele. Minha família inteira é palmeirense. Meu pai era São Paulino. Era São Paulino porque o Zizinho jogava no São Paulo. Jogou no São Paulo. Jogou no São Paulo o Zizinho, meu pai. E o Zizinho era o grande ídolo do Pelé. A família toda palmeirense, meu pai, moleque também, falou, pô, com o Zizinho, pô, vou torcer pra esse time aí. Por causa do Zizinho. E quando eu vi o Pelé jogar, o meu pai se encantou pelo Pelé do mesmo jeito que ele se encantou pelo Zizinho. Do mesmo jeito. E quando eu cheguei para ele, assim, pai, eu vou torcer pro time que joga esse cara aqui. Eu falei, filho, vai em frente, que eu também fiz isso na minha vida. Então tudo isso que existe, tudo, essa instituição Santos Futebol Clube, essa história gloriosa, não foi contada pela família Marcelo Teixeira. Não foi contada pela família dele, não foi contada por nenhum outro presidente do Santos. Esse homem aqui contou. E muita gente tenta desgraçar a história do Santos. Muita gente. Mas Deus é santista. Deus é santista. Ele passa, olha. Vocês não vão conseguir. Porque eu não quero. E ninguém está acima da vontade divina. Eu quero crer que esse pressentimento meu, que eu falo em tom de brincadeira, mas no fundo eu acredito muito nisso, de que Deus é santista, se confirme do mesmo jeito que eu, lamentavelmente, previ a ausência do Neymar no restante dessa temporada. Que pena, gente. Que pena. Que pena. Nesse ponto, é bom dizer, que, só um minutinho, gente, que acabou de chegar uma informação aqui agora. Deixa eu ver o que é, peraí. Pessoal, desculpa essa emenda porca que eu fiz aqui, mas é que computador, celular, essas coisas eu não domino, tá? Eu tava gravando o vídeo, apareceu uma informação e eu quis dar uma olhada no próprio celular onde eu tô gravando o vídeo, mas no que eu fui trocar de página, caiu o vídeo. E qual era a informação que eu ia dar para vocês? A informação é mais importante do que o vídeo ficou com corte. Tudo bem, não ficou legal, mas é importante a informação. O Marcelo Teixeira e o Neymar pai disseram há pouco que aguardam pelo resultado dos exames do joelho esquerdo do Neymar. Eles não confirmam qualquer lesão até agora, mas admitem e informam que o Neymar esteve em São Paulo para fazer os exames. Então o negócio é grave. O negócio é grave. Essa informação pulou aqui para mim agora, através do Instagram do Lucas Mussetti, tá? Mas isso aí não deve ser informação exclusiva dele, porque ele diz aqui, Marcelo Teixeira e Neymar pai disseram há pouco. Então isso muito provavelmente eles divulgaram, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, eu não recebi essa notícia, tá bom? Mas o fato é que a história está indo, e vai se confirmando tudo aquilo que o GE apontou em primeira mão a respeito da lesão, lamentavelmente, do Neymar. Entendeu? E volto a dizer para vocês, dependendo do grau, dependendo da lesão, o Neymar não joga mais, não é esse ano. Talvez até o primeiro semestre do ano que vem ele perca. E se isso acontecer, acabou a carreira dele. Porque a grande motivação dele é a Copa do Mundo. Qual vai ser a motivação dele para jogar bola? Ele tem. Ele não consegue jogar bola. O futebol, que era uma diversão para ele, não é mais, né? Ele virou uma tortura, um sofrimento. Porque ele mais fica fora do que joga. Mais fica fora do que joga. Esse é um problema, gente. Esse é um problema. Pessoal, já mencionei agora há pouco também, anteriormente no vídeo, a questão do Vojvoda saber o que fazer agora nessa situação, porque agora não tem mais essa sombra do Neymar voltando ou não. Agora dá para se confirmar tudo isso, né? Começar a pensar, bom, não tem mais o Neymar, agora o que nós vamos fazer? Quem vai ser o cara? Vai ser o Roleiser? Vai ser o Barreal? Vai ser o Bom Tempo? Vai ser o... Não, Vitor Hugo não, pelo amor de Deus. Vai ser o Zé Rafael? Não sei, agora cabe ao Vojvoda começar a pensar nesse time sem o Neymar. Sem o Neymar. Dá para escapar? Aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Dá. Conseguiu empatar com o Inter. O Inter é horroroso. Mas o Santos também é. Mas enfim,
dá para escapar. Falamos aí da dívida, falamos infelizmente dessa provável nova lesão do Neymar, projetamos não, colocamos nas mãos do Vojvoda o futuro do Santos, ele é o técnico, tá? Falamos dos ingressos foram todos vendidos e queria encerrar para dizer o seguinte: o Santos negociou o Nonato com o Fluminense por US$ 1,5 milhão. É inacreditável, mas é por isso que o Santos está nessa situação. O Santos contratou o Adonis Frias, que tem 27 anos de idade. Deixa eu só confirmar aqui para dizer que eu não estou falando besteira. Deixa eu ver aqui. Adonis Frias. Pá! Vamos lá. Vamos olhar. Aqui, 27 anos, segundo o Gol. Segundo o Transfer Market, 27 anos. Segundo a Wikipédia, 27 anos. Então, o Santos vende um meia, que é um cara que joga numa posição nobre de um time de futebol, que é o meio campo, por US$ 1,5 milhão. E contrata um zagueiro por 4 milhões. Contratou um outro zagueiro, que é o Alex Duarte, que tem 25 anos, por mais 4 milhões. E vende um meia, que tem a idade desses caras, por US$ 1,5 milhão. É por isso que o Santos está nessa pindaíba, gente. Porque ele é dirigido por amadores, por gente incapaz, por pessoas inábeis. Esse é o problema. Aí você vê, fecha o terceiro trimestre com uma dívida de R$ 118 milhões, um negativo em 118 milhões. Não é que a dívida é de 118, não. Só nesse ano a dívida já está na casa de 118. Deve bater aí 130, alguma coisa assim. O Santos está numa situação dramática, gente. Já falei isso nesse vídeo, lá no comecinho. Se não vier uma SAF, o Santos vai morrer. Mas é aquilo que a gente sempre fala, que eu sempre falo. Eu acho que Deus é santista. Algum jeitinho ele vai dar. Algum jeitinho ele há de dar para que isso não aconteça. Mesmo sem o Neymar, eu não sei qual é o impacto psicológico que isso vai trazer dentro do grupo. Mas mesmo sem ele, se o Santos for dirigido com um pouquinho de competência e sabedoria pelo Vojvoda, o Santos, pela sequência de jogos que ele tem, ele escapa do rebaixamento. Vai começar por sexta-feira contra o Vitória, que já está rebaixado. Depois vai jogar contra o Juventude, que muito provavelmente vai estar bem próximo da zona do rebaixamento nesse jogo, praticamente rebaixado nesse jogo contra o Santos, lá em Caxias do Sul. Dá para ganhar. Depois vai jogar contra o Cruzeiro, com o time reserva do Cruzeiro, e dá para ganhar também. Entendeu? Mas a gente tem que, cruzar os dedos. Cruzar os dedos e torcer para que, de fato, isso aconteça. Tá bom, gente? Então é isso aí. Fim da linha para o Neymar, ao que tudo indica, lamentavelmente. A dívida não para de aumentar. Ingressos todos vendidos para o jogo de sexta-feira. E o Nonato foi cedido. Praticamente um gesto de caridade do Marcelo Teixeira ao Fluminense. Tá bom? E o Conselho Deliberativo do Santos não faz nada. E a oposição do Santos dentro do Conselho, ele nem esse tamanho. Por quê? Porque o Marcelo Teixeira tem o restante do Conselho, ou seja, a grande parte, nas mãos. E nada vai acontecer. Nos falamos, gente.